O medo invisível que está controlando todas as suas decisões e te mantendo preso. Existe algo controlando cada uma das suas decisões. Algo que você não vê, não toca e mesmo assim dita o rumo da sua vida. Está presente quando você desiste de tentar algo novo, quando hesita diante de uma oportunidade, quando prefere o conforto do conhecido em vez do risco do crescimento. Esse algo é o medo invisível. Ele não grita, não se impõe com força, mas sussurra silenciosamente dentro da sua mente, moldando cada escolha, sabotando cada passo e mantendo você preso a uma vida menor do que poderia viver. Napoleon Hill dizia que o medo é o inimigo mais persistente e mais destrutivo do sucesso humano. Ele não surge de uma só vez. Ele se infiltra, gota a gota, até se tornar parte da sua identidade. E o mais perigoso é que você acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas obedecendo a esse medo que se disfarça de prudência, lógica ou até de bom senso. Ele veste a máscara da segurança, mas é a prisão mais disfarçada que existe. Pense em quantas vezes você deixou de agir porque sentiu que não era o momento certo. Quantas vezes você adiou algo importante porque acreditou que ainda não estava pronto. Quantas ideias, projetos e relacionamentos ficaram pelo caminho, não por falta de capacidade, mas por causa de um medo que você nem sabia que estava ali. Esse medo não se apresenta como uma emoção forte. Ele se disfarça de cansaço, de falta de motivação, de indecisão. Ele é o ruído de fundo da sua mente, sempre ativo, sempre presente, te empurrando para longe do que realmente importa. E aqui está o ponto crucial. O medo invisível não nasce com você. Ele é aprendido. É o resultado de crenças, experiências e programações mentais que foram se acumulando ao longo da sua vida. Desde cedo, você ouviu mensagens que te ensinaram a evitar riscos, a buscar aprovação, a não errar. Aos poucos, essas mensagens se tornaram verdades internas, moldando o que você acredita ser possível. E quando essas crenças dominam, o medo não precisa mais se manifestar. Ele já vive dentro de você, controlando suas escolhas sem resistência. Hill identificou 6 grandes medos que dominam a mente humana: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da doença e o medo da morte. Todos eles nascem de uma única fonte: a falta de controle sobre a própria mente. Quando você perde esse controle, o medo assume o comando. E quando o medo assume o comando, a sua vida deixa de ser guiada por propósito e passa a ser guiada por sobrevivência. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O medo só sobrevive na inconsciência. Ele precisa que você não o veja, que você não o questione, que você acredite que ele é parte de quem você é. Por isso, a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo manipulada por esse inimigo invisível, acreditando que está sendo cautelosa, quando na verdade está sendo controlada. O medo não quer te proteger. Ele quer te manter pequeno, previsível, limitado. A mente humana é incrivelmente poderosa. Ela pode criar realidades inteiras a partir de pensamentos. E é justamente por isso que o medo é tão perigoso. Quando você o alimenta, ainda que inconscientemente, ele molda sua percepção do mundo. Ele faz você ver riscos onde há oportunidades, inimigos onde há aliados, escassez onde há abundância. O medo distorce sua visão, e quando sua visão está distorcida, suas decisões seguem o caminho errado, repetindo padrões que te mantêm preso. Esse é o medo invisível, aquele que não precisa se manifestar em pânico ou desespero. Ele é o medo sutil, o medo que vive na hesitação, na dúvida, no autoquestionamento constante. É o medo que te faz revisar 1000 vezes um plano antes de executá-lo. É o medo que te convence de que ainda não é o momento certo. E enquanto você espera, o tempo passa. O medo vence não porque é forte, mas porque é silencioso. Agora, imagine por um instante o que aconteceria se você conseguisse ver esse medo com clareza. Se conseguisse nomeá-lo, compreender suas origens, expor sua lógica distorcida. Imagine ter a capacidade de agir, mesmo com medo, e perceber que ele nunca teve o poder que você achava que tinha. É sobre isso que Napoleon Hill escreveu quando falou em libertar-se dos seus medos. Não é eliminar o medo, é dominá-lo. É transformar o medo em combustível, não em corrente. Você vai perceber que todo progresso começa com um ato de coragem. O ato de enxergar o medo e não fugir dele. Porque, no fundo, o medo invisível é apenas a sombra daquilo que você ainda não compreendeu dentro de si. Quando você o traz à luz da consciência, ele se desfaz.
E é exatamente essa jornada que começa agora. O medo invisível dentro da mente humana. Você já percebeu como a maioria das decisões que toma todos os dias não é realmente sua? Acredita que está escolhendo com liberdade, mas na verdade, há uma força escondida no fundo da sua mente que dita o que você faz, o que evita e até o que acredita ser possível. Napoleon Hill chamou essa força de o inimigo invisível, e ela tem um nome simples, mas um poder imenso: medo. Não o medo que paralisa diante de um perigo real, mas o medo psicológico, aquele que opera silenciosamente por trás das suas intenções, disfarçado de prudência, de lógica, de razão. Ele não grita, ele convence. Ele não empurra, ele sussurra. Esse medo está presente nas decisões mais pequenas e também nas grandes. Ele te impede de falar o que pensa, de se posicionar, de tentar algo novo. E quanto mais racional você acredita ser, mais ele se fortalece. Porque o medo invisível não atua na emoção explosiva, e sim no pensamento que justifica a inércia. Ele te faz acreditar que está sendo sensato, quando na verdade está apenas fugindo. Hill descobriu que o medo é uma forma de controle mental que nasce da ausência de domínio sobre a própria mente. Quando você não comanda seus pensamentos, eles se tornam o terreno perfeito para que o medo cresça. A mente, por natureza, busca segurança. E o medo é o mecanismo que garante essa segurança, ainda que isso custe o seu crescimento. Ele cria padrões de comportamento, hábitos mentais que se repetem automaticamente sempre que você se aproxima de algo novo, desafiador ou incerto. Esses padrões são tão automáticos que você nem percebe. Quando surge uma oportunidade, o medo invisível ativa o pensamento que diz: não é o momento certo. Talvez depois. É muito arriscado. E a decisão, antes mesmo de ser racionalizada, já está tomada. É assim que o medo se torna invisível, porque ele se disfarça de bom senso. Ele te convence de que está te protegendo quando na verdade está te prendendo. E o mais intrigante é que ele se alimenta da sua própria atenção. Quanto mais você tenta evitá-lo, mais poder ele ganha. O medo não quer que você o encare, porque sabe que, no instante em que o fizer, ele perderá o domínio. Hill dizia que a única forma de vencer o medo é tornar-se consciente dele, observar como ele age dentro de você, identificar as crenças que o sustentam e desafiá-las. A mente humana é uma máquina de repetição. Ela reproduz os pensamentos que mais se repetem. Se a base dos seus pensamentos é o medo, então tudo o que você faz nasce contaminado por ele. Você se torna especialista em justificar a estagnação. E quanto mais repete esse ciclo, mais o medo se fortalece, até o ponto em que passa a viver no piloto automático. É aí que nasce a prisão mental, quando o medo não precisa mais ser sentido para te controlar. Ele já faz parte da sua forma de pensar. Napoleon Hill acreditava que a raiz de todos os fracassos humanos está na incapacidade de dominar a mente. Quando a mente é deixada sem direção, ela se torna vulnerável às influências externas, críticas, opiniões, inseguranças e dúvidas. É como se cada palavra negativa ou cada julgamento alheio encontrasse dentro de você um solo fértil, pronto para fazer o medo florescer. A mente indisciplinada é um campo aberto para o medo se espalhar. Agora, pare e reflita. Quantas das suas escolhas realmente vieram da sua vontade genuína? Quantas vezes você deixou de seguir uma ideia porque imaginou o que os outros pensariam? Quantas vezes adiou um projeto pessoal porque temeu falhar? Esse é o medo invisível agindo. Ele cria a ilusão de que você está sendo racional, mas o que realmente faz é te manter na zona onde nada muda. A mente, quando dominada pelo medo, se transforma em um cárcere mental confortável, previsível e completamente controlado. Hill dizia que a diferença entre as pessoas que avançam e as que permanecem paradas está em uma única decisão: assumir o comando da própria mente. Isso significa observar o medo, entendê-lo e, principalmente, agir apesar dele. Porque o medo não desaparece com pensamentos positivos, ele se dissolve com ação consciente. Cada vez que você decide agir mesmo com medo, está quebrando o ciclo do controle invisível. Está ensinando ao seu cérebro que a segurança não vem da fuga, mas da coragem. O medo invisível é a força mais comum e menos reconhecida da mente humana. Ele age quando você acorda e decide adiar algo importante. Ele age quando você aceita menos do que merece para evitar conflito. Ele age quando você busca distrações para não enfrentar a insatisfação. O medo invisível molda vidas inteiras e só deixa de existir quando a consciência se torna mais forte do que o condicionamento. É esse despertar de consciência que transforma o medo em ferramenta. Porque, no fim,
O medo sempre vai existir, mas a diferença está em quem o comanda. O medo como arquiteto silencioso das suas escolhas. O medo não age apenas quando você se sente assustado. Ele trabalha em silêncio, como um arquiteto invisível desenhando os limites da sua vida. Cada vez que você pensa que está tomando uma decisão racional, é ele quem define o tamanho do seu mundo. Você evita uma conversa difícil, recua diante de um risco, aceita menos do que merece, tudo para não lidar com o desconforto de sair do controle. O medo não quer o seu fracasso, ele quer o seu conforto. E é por isso que ele é tão perigoso, porque se disfarça de autoproteção. Napoleon Hill alertava que o medo não destrói de forma violenta, mas através da estagnação. Ele faz com que você sobreviva, mas impede que realmente viva. Quando você olha para a sua rotina, é possível ver a assinatura do medo em cada pequena escolha. Ele está no hábito de adiar o que é importante, de buscar aprovação antes de agir, de se manter ocupado para não precisar pensar. O medo te convence de que o problema está fora, quando o verdadeiro campo de batalha sempre esteve dentro. Ele cria narrativas lógicas que justificam a inércia, e você as repete até acreditar nelas. Não tenho tempo. Preciso de mais segurança. Ainda não é o momento certo. Todas essas frases são versões elegantes de um mesmo comando. Pare. E enquanto você para, a vida segue. Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não a cultiva com pensamentos conscientes, as ervas daninhas do medo tomam conta. Elas crescem naturalmente, porque o medo é o estado padrão de quem não domina o próprio pensamento. A incerteza alimenta a ansiedade alimenta a dúvida, e a dúvida gera a paralisia. Esse é o ciclo que mantém a maioria das pessoas presas. Elas acreditam que estão esperando as condições ideais, mas o que realmente esperam é o medo diminuir. E o medo não diminui. Ele apenas muda de forma. O medo invisível atua como um filtro, distorcendo sua percepção da realidade. Ele te faz enxergar o mundo de forma limitada, sempre orientado pela ameaça e não pela possibilidade. Quando você vive sob a influência desse medo, não escolhe com liberdade, escolhe com cautela. E a cautela em excesso é apenas medo disfarçado de sabedoria. O medo te faz enxergar riscos onde há oportunidades, obstáculos onde há caminhos e inimigos onde há aprendizado. Ele transforma o simples ato de agir em uma batalha interna constante. Mas há um detalhe que Hill observou com precisão. O medo prospera na ausência de propósito. Uma mente sem direção se torna presa fácil. Quando você não sabe exatamente o que quer, qualquer medo parece razoável. Por outro lado, quando o propósito é claro, o medo perde força. A clareza dá direção, e a direção reduz a dúvida. Por isso, as pessoas mais determinadas parecem corajosas, quando na verdade estão apenas focadas. O foco neutraliza o medo, porque impede que a mente vagueie por cenários de incerteza. A neurociência moderna confirma o que Hill já intuía. O cérebro humano é programado para evitar dor e buscar prazer, e o medo ativa os mesmos circuitos da dor física. É por isso que enfrentar o medo parece tão difícil. Ele não é apenas uma emoção, é uma resposta biológica. O corpo interpreta o risco emocional como risco de sobrevivência. Mas o paradoxo é que, para viver plenamente, é preciso ultrapassar esse limite biológico. É preciso treinar a mente a reconhecer que o medo nem sempre indica perigo. Muitas vezes ele apenas sinaliza crescimento. Cada decisão que você adia por medo se transforma em um novo alicerce da prisão invisível. Ela não é feita de grades, mas de desculpas, justificativas e histórias que você conta a si mesmo. O medo se torna parte da sua identidade. E quanto mais você o alimenta, mais ele se confunde com quem você acredita ser. Você começa a dizer, eu sou assim, quando na verdade deveria dizer, eu tenho medo de mudar. O medo molda personalidades inteiras, faz pessoas talentosas viverem como se fossem medíocres, e mantém o extraordinário guardado sob o disfarce do comum. Há um momento em que a consciência desperta e começa a enxergar o medo com outros olhos. Você percebe que o medo não é um inimigo externo, mas um reflexo interno das suas próprias limitações. Hill afirmava que o medo não resiste ao exame da mente disciplinada. Quando você observa o medo, ele se torna visível, e o que é visível pode ser controlado. A chave está na consciência. No instante em que você começa a observar seus pensamentos e identificar o padrão de medo que se repete, você já começou a quebrar o controle invisível. O medo pode até continuar presente, mas ele perde a autoridade.
A partir daí, suas decisões deixam de ser reações automáticas e passam a ser escolhas conscientes. O medo deixa de ser o arquiteto da sua vida e se torna apenas uma voz entre muitas que você escolhe ouvir ou não. Essa é a virada que Hill propunha: o domínio da mente sobre o medo. Porque a liberdade verdadeira não é a ausência de medo, é a capacidade de agir apesar dele. A origem do medo invisível e sua programação mental. O medo invisível não nasce do nada. Ele é resultado de uma construção lenta, alimentada por experiências, crenças e condicionamentos que se repetem até se tornarem parte do seu modo de pensar. Desde cedo, você foi ensinado a ter medo. Medo de errar, medo de desagradar, medo de perder. Cada crítica recebida na infância, cada olhar de reprovação, cada vez que você foi punido por tentar algo novo, tudo isso se transformou em pequenos fragmentos de insegurança. Esses fragmentos foram se acumulando e formaram um sistema invisível de controle mental que atua até hoje. Napoleon Hill chamava isso de hábito mental negativo. Ele sabia que o medo não se manifesta como emoção passageira, mas como um padrão de pensamento que se repete automaticamente, sem questionamento. O ambiente em que você cresceu ajudou a consolidar esse padrão. As pessoas à sua volta, mesmo sem perceber, reforçaram a ideia de que o mundo é perigoso, de que a prudência é uma virtude absoluta e de que a ambição pode ser um erro. Frases como "não sonhe alto demais", "é melhor garantir" ou "não arrisque o que já tem" são sementes do medo plantadas em mentes jovens e férteis. Essas mensagens são repetidas tantas vezes que deixam de parecer opiniões e se tornam verdades. Com o tempo, você passa a viver de acordo com elas, acreditando que está sendo sensato, quando na verdade está sendo condicionado. Hill afirmava que a mente humana é um terreno neutro, mas fértil. Tudo o que você planta nela cresce, seja fé ou medo, coragem ou dúvida. O problema é que, sem consciência, o medo se torna a semente predominante. Ele cresce em silêncio, ocupando o espaço que deveria ser do pensamento criativo e da autoconfiança. O medo invisível é o resultado de anos de cultivo inconsciente. Ele é o reflexo de uma mente que aprendeu a se proteger mais do que a se expressar. Quando você não questiona as crenças que regem suas decisões, elas assumem o controle. O medo se infiltra nos seus hábitos, nas suas relações, nas suas aspirações. Ele molda o tom da sua voz, a postura do seu corpo, a forma como você olha para o futuro. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem uma vida que não escolheram. Elas não estão vivendo suas próprias vontades, estão apenas repetindo os limites impostos pelo medo herdado. Esse é o medo invisível em sua forma mais poderosa, aquele que se torna cultura, tradição e identidade. A mente subconsciente é o palco onde o medo mais se fortalece. Ela armazena todas as impressões emocionais do passado e as reproduz como reações automáticas no presente. Sempre que você se aproxima de uma situação semelhante a algo que te causou dor, a mente ativa o medo como mecanismo de proteção. É um reflexo primitivo, mas extremamente eficiente. O problema é que, ao longo da vida, esse reflexo se generaliza. Você passa a evitar não apenas o que realmente é perigoso, mas tudo o que é desconhecido. O subconsciente, em nome da segurança, te impede de crescer. Hill ensinava que a única forma de quebrar essa programação é através da consciência dirigida. Você precisa observar seus próprios pensamentos, entender de onde vêm e o que provocam. Quando você começa a perceber os padrões que se repetem, o medo de ser criticado, o medo de não ser bom o bastante, o medo de perder o que conquistou, você começa a enxergar o inimigo invisível. A observação é a luz que dissolve a escuridão do medo. Uma vez identificado, ele não consegue mais operar com a mesma força. A sociedade moderna, no entanto, reforça esse medo invisível diariamente. A comparação constante nas redes sociais, a pressão por resultados, o culto à perfeição e o medo da rejeição digital alimentam o mesmo circuito de insegurança que Hill descreveu há quase um século. O medo apenas mudou de roupa. Hoje, ele se manifesta como ansiedade, procrastinação e busca incessante por validação. A mente, bombardeada por estímulos, se torna mais vulnerável. E quanto mais vulnerável, mais fácil é para o medo assumir o comando. A neurociência explica que o cérebro humano tem uma tendência natural a focar no negativo. Esse viés de negatividade é um mecanismo de sobrevivência herdado de nossos ancestrais. Mas em um mundo onde o perigo físico foi substituído pelo medo psicológico,
Esse mesmo mecanismo se tornou uma armadilha. O cérebro interpreta qualquer forma de incerteza como ameaça, liberando hormônios que bloqueiam o raciocínio criativo e reforçam o comportamento de defesa. É assim que o medo invisível se perpetua. Ele se aproveita da biologia para manter o controle psicológico. Você não escolheu sentir medo, mas agora pode escolher o que fazer com ele. A diferença entre quem é dominado e quem domina está na consciência. Hill dizia que o poder pessoal começa no momento em que você decide observar seus próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa. Quando você cria essa distância, o medo perde sua identidade. Ele deixa de ser "eu estou com medo" e se torna "há medo em mim". Essa mudança simples altera completamente a forma como você reage. O medo deixa de ser um mestre e passa a ser apenas uma sensação passageira. O medo invisível é aprendido, condicionado e reforçado, mas também pode ser desaprendido. Requer prática, vigilância mental e, principalmente, autoconhecimento. É um processo de reconstrução interna, onde cada crença limitante precisa ser exposta e substituída por um princípio de poder. Essa é a verdadeira libertação de que Hill falava. A libertação do medo não é um evento, é uma disciplina. É o trabalho diário de reconhecer, desafiar e substituir os pensamentos que te mantêm preso por aqueles que te empurram para frente. O espelho do medo, quando o inimigo se disfarça de você. Há um momento em que o medo deixa de ser um visitante e passa a habitar dentro de você. Ele se torna parte da sua voz interior, da sua narrativa, das suas justificativas. Nesse estágio, o medo já não precisa se apresentar como uma sensação desconfortável. Ele fala através da sua razão. Ele assume o papel do seu próprio pensamento e passa a decidir o que é possível, o que é seguro e o que é certo. Napoleon Hill alertava que o medo é o disfarce mais convincente que a mente pode usar contra si mesma. Ele se transforma em um espelho que reflete uma versão reduzida de quem você realmente é. Você acredita estar ouvindo a própria consciência, mas o que ouve é o eco do medo travestido de prudência. Esse espelho é traiçoeiro, porque mostra uma imagem distorcida. Ele reflete suas limitações, mas oculta seu potencial. Faz com que você enxergue apenas o que pode perder, nunca o que pode conquistar. Quando o medo se apodera do espelho interno, você passa a viver reagindo à insegurança em vez de responder à oportunidade. Tudo o que foge do previsível é percebido como ameaça. E quando tudo parece ameaçador, o crescimento se torna impossível. O medo invisível é, na verdade, um espelho sujo. Ele mostra o que você teme ver, mas esconde o que você poderia ser. Hill afirmava que o medo distorce a percepção da realidade, criando uma lente que filtra tudo o que passa pela mente. Essa lente faz você acreditar que está vendo o mundo como ele é, quando, na verdade, está apenas vendo o reflexo das suas crenças limitantes. O medo da crítica, por exemplo, faz com que você se veja através dos olhos dos outros. O medo do fracasso te convence de que errar é o fim, e não o processo. O medo da rejeição te faz acreditar que precisa se encaixar para ser aceito. E o mais perigoso de todos, o medo da mudança, faz com que você confunda a estabilidade com felicidade. Esse é o momento de espelho que Hill descrevia, aquele instante em que você precisa se olhar profundamente e perceber que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. É fácil culpar o ambiente, as circunstâncias, as pessoas. Difícil é encarar o fato de que o medo age através de você. Ele usa suas próprias emoções para se proteger. Sempre que você tenta romper um padrão, ele aparece como dúvida. Sempre que você tenta se expandir, ele se apresenta como cansaço, distração ou desinteresse. É o medo se adaptando para sobreviver. Ele sabe que, se for reconhecido, perde o poder. Por isso, ele se esconde atrás de sensações familiares, aquelas que você acredita dominar. A virada transformacional, quando a consciência vence o medo. Existe um instante preciso em que algo dentro de você muda de posição. Um segundo antes, o medo ainda governa. Um segundo depois, ele se torna pequeno demais para determinar seus passos. Esse momento não é um milagre, é uma escolha. Napoleon Hill dizia que o medo só existe até o ponto em que você decide observá-lo sem fugir. A mente teme o desconhecido porque foi treinada para sobreviver, não para evoluir. E toda vez que você desafia um medo, está treinando o cérebro para reconhecer que viver plenamente é mais seguro do que permanecer protegido. Essa é a virada. O medo deixa de ser uma parede e passa a ser uma porta.
A transformação começa quando a consciência se torna mais forte que a emoção. Você não elimina o medo, você o ultrapassa. Ele ainda aparece, mas já não dita suas ações. É o mesmo princípio da neuroplasticidade. Quando você repete um novo padrão de pensamento, o cérebro redesenha seus circuitos e cria novas rotas de segurança. Antes, a fuga era o caminho mais rápido. Agora, a coragem se torna o caminho natural. Hill afirmava que o medo perde o poder no exato momento em que você o encara com clareza. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não precisa ser combatida, apenas iluminada. Mas é preciso compreender. Enfrentar o medo não é um ato isolado de bravura. É uma prática de consistência. O medo se alimenta da hesitação. Se você hesita, ele cresce. Se você age, ele enfraquece. Cada pequena ação consciente é um voto de confiança em si mesmo. O medo quer te convencer de que coragem é ausência de temor. Mas a verdade é o oposto. Coragem é o movimento que acontece apesar do medo. É o momento em que a vontade de crescer se torna maior do que a vontade de se proteger. Essa mudança mental é o que diferencia quem vive condicionado de quem vive desperto. Napoleon Hill dizia que a mente é um transmissor e um receptor. Tudo o que você pensa, sente e acredita vibra em uma frequência. Quando você vibra em medo, atrai experiências que confirmam esse estado. Quando vibra em coragem, atrai oportunidades que expandem seu potencial. Essa não é uma crença metafísica, é um princípio psicológico. A atenção humana funciona como uma lente. Tudo o que você foca se expande. Por isso, o medo não é derrotado pela negação, mas pela substituição. Quanto mais você direciona a mente para o que quer construir, menos energia sobra para o que teme perder. A virada transformacional acontece no momento em que você para de negociar com o medo. Enquanto você tenta controlá-lo, justificá-lo ou explicá-lo, ele continua ditando as regras. A única forma de vencê-lo é atravessando o que ele tenta esconder. É o mesmo princípio usado em terapias de exposição. O cérebro precisa de evidência direta para aprender que o perigo não é real. Quando você faz o que teme, o sistema nervoso recalibra. O corpo aprende que sobreviver à ação é possível. A mente entende que o perigo era ilusório. E essa é a libertação que Hill chamava de autodomínio, o controle consciente sobre os próprios impulsos emocionais. Esse domínio começa pequeno. É uma conversa difícil que você evita há meses e finalmente decide ter. É uma oportunidade que parecia grande demais e que você decide aceitar, mesmo tremendo por dentro. É a decisão de não se esconder mais atrás da desculpa de que ainda não é o momento certo. Cada um desses gestos é uma afirmação silenciosa de liberdade. Hill dizia que o medo só governa os que o obedecem. O momento em que você desobedece, ele desaparece. E a cada novo ato de coragem, a mente aprende que viver com propósito é mais poderoso do que viver em segurança. A consciência desperta também entende que o medo tem uma função: proteger, não impedir. Ele existe para alertar, não para comandar. Quando você aprende a ouvi-lo sem se submeter, ele se torna um conselheiro e não um carcereiro. Esse é o ponto em que a mente atinge maturidade emocional. Você deixa de reagir por instinto e começa a responder por escolha. O medo avisa, a consciência decide. Esse alinhamento é o que Hill chamava de a verdadeira liberdade interior. A capacidade de agir em harmonia com o próprio propósito, mesmo diante da incerteza. E quando essa virada acontece, algo muda profundamente no modo como você enxerga o mundo. Situações que antes pareciam ameaçadoras agora se tornam oportunidades de expansão. A crítica deixa de ser ferida e se transforma em feedback. O fracasso deixa de ser sentença e se torna aprendizado. A rejeição deixa de ser rejeição e passa a ser redirecionamento. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestre. Essa é a transmutação que Hill via como o ponto mais alto do desenvolvimento humano. Transformar o medo em força motriz. A virada transformacional não é apenas uma ideia, é uma experiência. Ela acontece quando você percebe que todo o poder que buscava fora sempre esteve dentro. A mente deixa de ser uma prisão e se torna uma ferramenta. O medo deixa de ser o centro da sua identidade e se torna apenas um lembrete de que há mais a ser conquistado. Hill dizia que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando a fé na sua capacidade cresce, o medo naturalmente se dissolve. A mente não é o inimigo. É apenas um território que precisa ser reconquistado pela consciência. E nesse ponto,
O medo invisível que um dia controlou suas decisões perde o trono. Ele ainda sussurra, mas você já não obedece. Ele ainda tenta manipular, mas você já reconhece o truque. O medo se torna um eco distante de um tempo em que você não se conhecia. Agora, a escolha é sua. E toda vez que você escolhe agir mesmo com medo, está escrevendo uma nova história mental. A coragem não é o fim da jornada, é o começo da liberdade. A autoconsciência é a luz que revela a forma verdadeira do medo. Quando você observa os pensamentos sem julgá-los, começa a notar como o medo se infiltra nas entrelinhas. Ele não aparece em palavras gritantes, mas em pequenas hesitações, nas pausas entre uma decisão e outra. Aquele instante em que você pensa, e se der errado, é o reflexo do medo pedindo para você recuar. E é nesse instante que a transformação começa, porque reconhecer o medo é o primeiro passo para dissolvê-lo. Hill dizia que a consciência é o antídoto da prisão mental. O medo não sobrevive na presença da mente desperta. Mas há uma armadilha ainda mais sutil: o medo disfarçado de autoconhecimento. Muitas pessoas acreditam estar analisando seus medos quando, na verdade, estão apenas racionalizando a própria paralisia. Elas estudam, refletem, planejam, mas não agem. Usam o discurso do entendimento como escudo contra a ação. Hill chamava isso de paralisia intelectual, o hábito de pensar tanto que o ato de pensar se torna substituto da coragem. É o medo travestido de sabedoria. E quanto mais sofisticado o pensamento, mais difícil é perceber o disfarce. O espelho do medo também se manifesta nas relações. Quando você teme perder alguém, tende a se diminuir para manter o vínculo. Quando teme ser rejeitado, reprime a própria verdade para evitar conflito. O medo cria versões reduzidas de você mesmo, e você começa a atuar no papel que acredita ser aceito. A autenticidade se torna uma ameaça, e a máscara passa a parecer mais segura. O resultado é uma desconexão crescente entre quem você é e quem você aparenta ser. Essa é uma das formas mais profundas de escravidão emocional. Napoleon Hill acreditava que o medo pode ser derrotado apenas pela exposição à verdade. E a verdade, nesse contexto, é olhar para si mesmo sem filtros. Observar as próprias fraquezas sem julgamento, os próprios limites sem negação. Quando você se encara sem disfarces, o medo não tem mais onde se esconder. Ele se alimenta da ignorância, mas morre na luz da aceitação. Hill dizia que o autodomínio é a arte de manter a mente sob comando mesmo diante das emoções mais intensas. O medo é apenas uma emoção. Ele não é o inimigo. É o sinal de que algo em você precisa ser visto, compreendido e transformado. Nesse ponto, o medo deixa de ser um vilão e se torna um professor. Ele mostra as áreas onde você ainda não confia em si mesmo, onde ainda duvida da sua força, onde ainda acredita que não é capaz. Ao reconhecer isso, você começa a limpar o espelho. A imagem que antes refletia limitação passa a revelar potencial. E é nesse instante que a consciência supera o medo. O mesmo espelho que te mantinha preso começa a te libertar. Você passa a se ver como realmente é, alguém capaz de agir, de decidir, de criar, de transformar. O medo invisível continua lá, mas agora você o observa de fora. Ele deixa de ser o dono da sua mente e passa a ser apenas um reflexo do que um dia te controlou. A chamada à ação inspiracional. O medo só existe enquanto você foge dele. Há algo que Napoleon Hill repetia em seus estudos e entrevistas. Algo simples, mas que poucos realmente compreendem. O medo só é real enquanto você o evita. No instante em que você o encara, ele se dissolve. Essa é a natureza do medo invisível. Ele se alimenta da distância, cresce no silêncio e ganha poder nas pausas em que você escolhe não agir. Mas quando você dá um passo em direção àquilo que teme, a estrutura do medo desmorona. Porque ele não é uma parede sólida, é apenas uma sombra projetada por uma mente que esqueceu o próprio tamanho. E é aqui que tudo muda. Você já entendeu o que o medo é, já percebeu como ele te controla e já sentiu como ele se disfarça dentro dos seus pensamentos. Mas agora é o momento de fazer algo que poucos têm coragem de fazer: transformar a consciência em movimento. O medo é inteligente. Ele sabe usar o tempo a seu favor. Ele vai te convencer de que amanhã é um dia melhor para começar, que você ainda não está pronto, que precisa entender mais, sentir mais, esperar mais. Ele te fará acreditar que prudência é sabedoria, quando, na verdade, é apenas adiamento disfarçado de lógica.
Hill chamava isso de procrastinação espiritual, o hábito de adiar a própria libertação em nome de uma segurança que nunca chega. Mas a liberdade não é um estado futuro, é uma decisão presente. É o momento em que você escolhe não ser mais espectador da própria mente. O medo perde força quando você o expõe à luz da ação. E não precisa ser um salto gigante. Basta um passo. A ação é a linguagem que o medo não entende. Enquanto você fala com ele em pensamentos, ele vence. Quando você fala com ele em atitude, ele se cala. Hill dizia que cada ato de coragem é uma semente plantada na mente. Quanto mais você age, mais raízes de autoconfiança crescem. E quando a confiança floresce, o medo murcha. Talvez você esteja pensando que enfrentar o medo é algo que exige preparo. Mas a verdade é o contrário. É enfrentando o medo que o preparo nasce. A confiança não vem antes da ação, vem depois. Você não precisa estar pronto, precisa estar disposto. O medo quer te convencer de que agir sem garantias é perigoso. Mas o perigo real é viver a vida inteira esperando a permissão para começar. Enquanto você hesita, o tempo passa, e cada segundo de hesitação é um voto de poder entregue ao medo. O que você não percebe é que o medo não quer te proteger do fracasso, ele quer te proteger do crescimento. Napoleon Hill dizia que o medo é o guardião do portão do sucesso. Ele está sempre posicionado na entrada de tudo o que realmente importa. Ele sabe que se você atravessar, nunca mais será o mesmo. E é por isso que ele tenta te convencer de que atravessar é arriscado demais. Mas Hill também dizia algo poderoso. Ninguém vence o medo por teoria. É preciso vivê-lo, enfrentá-lo, atravessá-lo. E essa travessia começa quando você decide dar um passo, mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. Porque coragem não é ausência de medo, é movimento em direção à verdade. E a verdade é que você é maior do que aquilo que teme. Você é o observador do medo, não o medo em si. Tudo o que te paralisa vive dentro da tua mente. E tudo o que pode te libertar também. O medo é apenas uma história que se repete até que você decida escrever uma nova. Essa nova história começa quando você escolhe não acreditar mais no que o medo diz. Quando você o ouve e ainda assim age. Quando você transforma a voz da dúvida em combustível para provar que é possível. Hill dizia que fé é o oposto funcional do medo. Quando você acredita em algo maior do que o obstáculo desaparece. Esse é o momento de agir, de fazer algo diferente, de desafiar o medo invisível que te acompanhou até aqui. O vídeo que você acabou de assistir não é um fim, é um início. É o ponto em que você deixa de apenas compreender o medo e começa a vencê-lo. E vencer o medo não significa eliminá-lo, mas torná-lo irrelevante. Ele pode até estar lá, mas já não tem autoridade sobre suas decisões. Ele pode gritar, mas você já aprendeu a ouvir o som da consciência. E quando a consciência fala, o medo obedece. Então, se algo dentro de você despertou agora, não ignore. Esse impulso é o chamado da mente livre. A mesma energia que Hill descreveu como o poder criador do pensamento desperto. Faça algo com isso. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Fale sobre o medo, não como vítima, mas como quem o venceu. E mais do que isso, inscreva-se, permaneça aqui. Continue explorando tudo o que pode expandir sua consciência. Porque o medo invisível só vence quando você desiste de aprender. O próximo vídeo pode ser o ponto de virada da sua jornada mental. Um novo capítulo na sua reconstrução interna. Porque o medo é apenas a primeira camada. O que vem depois é a clareza, o foco e a liberdade. E talvez, quando você olhar para trás, perceba que o medo que um dia parecia tão grande era apenas o convite para descobrir quem você sempre foi.